Olá, Aquário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para mais uma leitura intuitiva. Não vai ressoar com todos. Pegue a parte que lhe serve, que não servir você dispensa e não tem problema algum. Muito bem-vindos ao canal. Quem não me conhece, esse é o canal Mago Tarot 33. Muito bem-vindos, pessoal. Gratidão aos inscritos, gratidão a você que não é inscrito. Espero que goste da leitura e vamos lá, sem enrolação. O que reserva mês de março para o signo de Aquário? Março, Aquário. Energia, Março, Aquário. Vamos lá. Algo mais específico e claro, somente uma leitura particular. Pode ser comigo ou com quem vocês desejarem, tá? Meu contato vai ficar na descrição do vídeo e vamos lá. A sacerdotisa. A força. O enforcado. A torre. A roda da fortuna. Vamos dar seguimento aqui, pessoal. Vou tirar todas as cartas e depois eu venho fazendo uma clarificação de tudo, ok? Sobre energia, sobre tudo o que está acontecendo aqui. Vamos lá, a sacerdotisa, a energia de vocês, fala de um momento, fala de uma frequência, de uma energia, fala de um momento onde vocês ou precisam estudar um pouco mais de si mesmo, algum aspecto que vocês precisam se estudar ou estudar no sentido de melhorias, no aspecto de que te leva a um sentido de mais abertura. Como assim mais abertura? É como se para alguns de vocês estivessem ocultos demais, né? Ocultos, ocultas. Fala de coisas ocultas, mas fala no sentido de alguns precisam trabalhar, talvez, a questão da timidez, principalmente quem trabalha por conta própria, né? Na energia de vocês, a sacerdotisa fala de forças espirituais, fala de estudos de alguma questão espiritual, tá? E para alguns é essa necessidade de trabalhar alguma coisa que está desequilibrada no sentido de mostrar-se um pouco mais, né? Então eu quero um novo relacionamento, tenho que sair, me mostrar um pouco mais. Quero vender um pouco mais o meu produto, preciso me mostrar um pouco mais. Principalmente para quem trabalha com vendas, essas coisas, né? Então a sacerdotisa fala de alguma coisa, de coisas ocultas, e também fala de coisas que precisam ser trabalhadas no sentido de timidez ou algo do tipo, tá? Então eu vejo aqui como que esse mês está aqui para Aquário, a necessidade de trabalhar alguma situação de timidez, sair um pouco mais, né? E para alguns é o inverso disso, ocultar-se um pouco mais, falar um pouco menos e assim por diante, né? Por quê? 5 de ouro, porque o falar demais para alguns está trazendo prejuízo. Rainha de espadas. O falar demais para alguns está trazendo prejuízo, tá? Então o que eu tenho a dizer com essa carta aqui? Para alguns, esse falar demais está trazendo prejuízo e é necessário calar-se, não falar dos seus projetos, coisa do tipo, tá? Então fala de alguns que estão se ocultando e também ao mesmo tempo esse ocultar, essa questão, a necessidade de se mostrar um pouco mais dentro de algum aspecto está trazendo algum prejuízo, né? Então dentro disso é como se alguns precisassem trabalhar essa autoestima, reconhecer que tem talento, mostrar aquilo que veio, para que assim consiga reverter alguma situação que está desgastante ou pode ser conflituosa dentro de uma questão da tua energia, da tua frequência, do teu momento. Então, ou seja, alguma coisa que você faz precisa ter um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de pensamento focado no sentido de vitória para que vocês assim alcancem. Então, ou seja, saia, mostre, fale e você reverterá alguma situação que está prejudicial, alguma coisa que está em falta será preenchida por uma nova postura, né? Então, ou seja, é necessário para que as coisas fluam. Aqui fala de prejuízo, falta, escassez. E esse prejuízo, essa falta, essa escassez pode se tratar no aspecto profissional para alguns, outros pode ser relacionamento e assim por diante. Mas fala que uma postura
de lutar contra tudo aquilo, contra a timidez e coisas do tipo, é o que me fará reverter essa situação. Então aqui fala de muitos tendo que trabalhar, vencer o medo, o medo, a insegurança, a timidez, para que reverta uma situação de prejuízo. E para outros, para que não chegue nisso, não deixe que a timidez venha te brecar. É hora de lutar, e a vitória, ela se dá nesse momento. Muitas vezes vocês terão que ser frios e calados para algumas questões, mas também para outras ser abertos e falantes, né? Dialogar bastante para outras questões, né? O obstáculo de vocês, a força, aqui vem dizendo que é necessário equilibrar, né, algumas situações. É como se algum de vocês, um obstáculo para vocês é a rainha de espadas. Eu tenho força, eu tenho capacidade, porém alguma coisa me impede de mostrar. Eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu estou mais oculto, né? Então, ou seja, talvez alguns estão ocultando a verdadeira força que tem, né? E o obstáculo para vocês é se libertar de alguma coisa, um pensamento, uma crença, algo que te impede de revelar a tua verdadeira força. Então o obstáculo para vocês e para uns é a necessidade de mostrar a verdadeira força, mostrar a cara, né, dar a cara a tapa, levar adiante as situações. E para outros é uma questão de você ter que controlar a sua força, né? Para alguns é o controle dessa força com muita habilidade, saber falar as coisas no momento certo para não magoar as pessoas. E para outro é o inverso disso. É ter que se mostrar, é ter que sair um pouco mais, vencer a timidez, vencer algum medo, alguma insegurança que te impede de ser forte de fato, né? O que mais trabalhar dentro dessa questão? Vamos lá. Cavaleiro de paus, 7 de ouro. Porque por questões de falta de ação para alguns, ou a falta desse movimento, ou um sentimento de insegurança está sendo desfavorável. É como se para alguns de vocês as coisas estão andando para alguns, mas não está do jeito que poderia estar, e para outros está meio que travado mesmo, né? Ainda mais tem um enforcado aqui, 5 de ouro. Então está faltando o quê? Uma nova postura, uma nova forma de pensar e agir, porque acreditemos ou não, os nossos pensamentos, as nossas palavras cria em volta de nós uma realidade, oportunidades para uma nova realidade, né? Então a sombra, o que deve ser trabalhado nesse aspecto, nesse exato momento para vocês, o que me mostra é movimentar com muito equilíbrio dentro de uma questão de reconhecer a verdadeira força, e para outros é trabalhar o aspecto de continuar fazendo. É como se para muitos vocês estão perdendo a força por não ver os resultados da forma que vocês esperam, mas eles mandam dizer, deve haver continuidade, porque hoje o que pode te deixar insatisfeito agora, se você parar, pode ser muito pior. Então, ou seja, existe a necessidade de continuar lutando, uns de se mostrar um pouco mais, outros de falar um pouco menos, cada um vai pegar o seu momento, tá? Trabalho, o enforcado. Então o trabalho enforcado, uns estão olhando, buscando ver a vida de uma outra forma, né? Ou estão buscando ver a vida de uma outra forma, ou estão paralisados mesmo, uma situação de trabalho meio que parada as coisas aí, né? O que mais falar sobre essa questão de trabalho? Rei de copas. Dez de paus. Muitos estão sendo aqui, eu vejo muitos aqui, existe a necessidade de cuidar energeticamente falando, tá? Se cuidar energeticamente, porque para alguns, não é para todos, mas existe alguns que estão passando até por algum cansaço excessivo, por algumas questões que está afetando no seu emocional, né? Então veja aqui que muitos, a questão do trabalho, fala de alguns de vocês, precisam equilibrar o seu emocional e cuidar das suas energias, como se para alguns está esgotando, é como se você dorme, descansa, mas já acorda cansado. Então fala de alguns aí que pode sim haver ataques energéticos por ter uma mediunidade forte, né? Mediunidade já aberta, precisa muitas vezes, alguns aí pode ser desenvolvimento ou não, mas fala de alguma situação da questão de trabalho, que alguns estão exaustos, cansados.
né? Isso está afetando o emocional de alguns, e para outros é o contrário, fala de uma situação que começa a se movimentar, e para alguns esse cansaço vem por bastante trabalho, né? Então, ou seja, estava parado, estava cansado, estava tudo travado, agora estou me cansando de tanto trabalhar. Para quem é isso está muito bom, mas para uns existe o aspecto, a necessidade de trabalhar, ver a vida por um outro ângulo, seguir em frente por uma questão de equilíbrio emocional, né? Para que vocês possam pôr fim em alguma coisa que está sendo cansativa para vocês. Mais uma, por gentileza. 7 de copas. Muitos aí estão cansados de se iludir com alguma coisa de trabalho. O Hiprócrates fala de uma situação que oportunidades diversas que chegam para vocês, e dentro disso, tendo até mesmo uma certa exaustão dentro do trabalho, né? Mas isso é gratificante, porque se você está montando seu próprio negócio ou trabalhando, se está cansado de tanto trabalhar, mas está tendo retorno, é maravilhoso. Então, para muitos, a reversão de uma situação difícil de trabalho vem por mostrar um pouco mais o seu trabalho, a sua força, quem você de fato é, e aí dia após dia, sem pressa, vendo a situação mudar. Financeiramente falando, a torre fala de um período de transformação, onde muitos estão passando sim por um momento difícil, né? A torre fala disso também. E no campo afetivo fala que essa parte aqui é do campo afetivo, né? No campo afetivo fala de muitos passando por uma transformação, tá? Transformação. Essa transformação para muitos pode ser positiva, para outros nem tanto. O que mais dizer? Cavaleiro de paus, 6 de paus e 9 de espadas. Existe alguma coisa que está tirando o sono de muitos no aspecto do relacionamento. Pode ser para alguns até no financeiro, mas olha, eles vêm dizer, tudo que está acontecendo, essa transformação, essa torre vem desmanchando o que é falso. Traz dor, traz, mas traz também libertação, porque é como se para alguns tem tudo para vencer. É como se para alguns vocês têm tudo para vencer, porém, existe alguma coisa que não está condizente, alguma coisa não está batendo. Então, por isso, a torre vem do que? Desmanchar falsas crenças, relacionamentos falsos, ou seja, vem transformar, derrubar tudo aquilo que tem tirado do seu sono e trazer para você novamente uma energia de vitória. Então, eu vejo aqui na questão do campo afetivo, alguns passando por um momento de turbulência, alguns passando por um momento de prova, porém, vocês vão conseguir vencer. Ah, Rodrigo, eu quero superar isso, eu quero restaurar meu relacionamento. Se você correr e bater de frente com isso, com sabedoria, controlando o excesso de força, de muitas vezes não sendo frio dentro de um aspecto de um diálogo, vocês conseguem resolver. Ah, Rodrigo, não dá mais. Então aqui a torre já vem mostrando que para alguns é alguma coisa que precisava acontecer, porque alguns não estavam conseguindo nem dormir. Então para alguns, relacionamento desgastante, para muitos foi finalização, e para outros que quer restaurar, tem vitória. E para quem está solteiro, eu vejo muitos que já estão solteiros, porque a própria vida, o universo tirou do teu caminho alguém que tirava a tua paz. E agora existe uma necessidade de lançar-se, de movimento, uma carta de movimento que te traz vitória. Ah, eu quero alguém, vai em frente que vai dar certo. Estou sozinho, vai dar certo. Não quero ninguém, cada um faz o que é melhor para si. Mas eu vejo o triunfo dentro de um aspecto de campo afetivo. Então, ou seja, muitos conseguindo resolver essas questões, né? Uma questão de novidades recentes, a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna vem falando de grandes mudanças, né? Então, ou seja, grandes mudanças para vocês aí, já está acontecendo. Sobre mais o que falar sobre essas mudanças. Quatro de espadas, as mudanças falam de algum aspecto que para alguns é a necessidade de dar uma descansada, equilibrar, colocar as energias em dias aí, tá? Mas ao mesmo tempo fala de uma mudança que traz tranquilidade diante de um projeto, ou a tranquilidade para levar adiante algum projeto. Projeto esse que vai trazer comemoração, tá certo? Comemoração. E aí tem um conselho aqui, essa carta oculta vem como um conselho. O Papa. O Papa fala de novos contratos, espirituais ou não, estudo, né? E pede aqui, ó, pense um pouco mais em você, porque alguns aqui existe um desequilíbrio dentro da tua vida financeira, emocional, porque
não há compatibilidade, né, dentro de um aspecto. E muitos não há compatibilidade de pensamentos das pessoas, e para outros não há compatibilidade no sentido de você ajuda e acaba esquecendo de si. E quando você mais precisa, você se vê sozinho. Então, ou seja, existe a necessidade de alguns pensar um pouco mais em você mesmo, se apegar com a espiritualidade, com a tua fé e seguir adiante. Mas fala de um mentor que te ajuda, fala de um parente, um familiar que te ajuda, um ancestral, né, uma pessoa madura, um ancestral que já está nesse plano ou não, né, um familiar. Mas fala de, então seja o conselho ali, uma carta oculta, fala de uma mediunidade para alguns, uma nova jornada espiritual. Muitos falam de estudos. O que mais? Fala o que mais? Mais 3 cartas, por gentileza, para falar mais sobre esse mistério aqui do Papa. Se apegue com a espiritualidade para vencer algumas energias que traz desânimo, insegurança, né? E para muitos, pense mais em você, fale menos, porque essa carta também fala de inveja, tá bom? Mais uma. Equilíbrio, 2 de ouro. As coisas voltando a se equilibrar aí, mas para que isso aconteça é necessária a postura do rei de espadas, a mentalidade de vitória e a coragem para ir lá e fazer. Tem que ser feito, né? Vou lá e vou fazer. Então é isso, pessoal. Para finalizar aqui, o que mais dizer para o signo de Aquário sobre coisas ocultas? Pela porta da rua? Não. Em casa. Fala de vocês mesmos, fala da sua casa, tá? O que mais? O que tem a casa deles? Olha, a cadeira, essa cadeira não é muito favorável, tá, pessoal? Não é nada favorável, tá? O que mais? A corrente, quebrar, alguma coisa precisa ser quebrada. Olha, então em casa, então dentro da sua casa, ó, pessoal, tem alguns aí que está falando em casa, a casa da cadeira que fala de morte, alguém que já se foi, de algum obsessor, encosto. Então existe a necessidade de alguns fazer na sua casa uma defumação para quebrar alguma situação, né? A casa, esse banco aqui, essa cadeira que fala de espíritos que é encosto, obsessores aqui, encosto, espírito que não é bacana. Para muitos é até mesmo um familiar. Vamos supor, a pessoa faleceu, não se libertaram ainda, não deixaram a pessoa partir de verdade e acabam fica vendo fotos todo dia, roupas guardadas da pessoa, então acaba tendo muito apego dentro dessas questões, ainda mantém um laço. Então existem alguns que ainda mantêm um laço e isso está sendo prejudicial, está trazendo prejuízo. É como se essa energia, essa pessoa ficar perto de vocês traz prejuízo porque você não tem força para lutar, acaba sendo sugado energeticamente, aí as coisas começam a travar, né? Aí vem desânimo, vem tudo. Então, ou seja, existe aqui para alguns a necessidade de quebrar, de cortar a ligação de alguma coisa, alguma energia que não está bacana na tua casa, tá certo? Ou está próximo de ti, porque a casa trata da sua própria casa física ou até da matéria, o corpo, que é também a casa, né? Que é onde diz que abriga o Espírito Santo, né? Então é isso, pessoal. Existe a necessidade de alguns aí dar uma defumada na casa e quebrar alguma coisa aí que não está bacana. Vitória, né? Mas fala de muitos aí, independente de qualquer coisa, fala de vitória para vocês. Vitória, olha aqui, ó. A vitória vem por deixar de teimar por coisas que você vê que não faz mais sentido. Um relacionamento desgastante, uma sociedade que não dá mais, uma coisa que precisa ser mudada na sua empresa ou na tua postura que não foi mudada. Então existe a necessidade, deixe de teimosia. E ao mesmo tempo essa carta, veja que parou abaixo dessa cadeira. O que é isso aqui? Defume a sua casa. Tá? Mais uma. Novamente a cadeira. Novamente a cadeira. Então, ó, 2 cadeiras dessas aqui, pessoal, eu tenho muito a dizer que as coisas que estão dando errado na sua vida, que o desânimo que você sente, o cansaço, muita coisa dando errado, existe atuações de energias aí, tá? Mais uma para finalizar. É algo que foi mandado ou é energia que foi criada por tristeza
ou não desapegou de algum ente querido, alguma coisa do tipo. Vamos lá. De onde que vem essas energias? Os cristais, virtude e sabedoria. Olha, aqui vem dizendo que existe a necessidade de alguns quebrar isso. Para alguns que tem aí Exu, Pomogira, seu Zé Pilintra, isso já foi quebrado, tá? Para alguns já foi quebrado, isso já foi quebrado. Quem tem entidades que tem a conexão, está se cuidando, a vida está fluindo é porque já foi quebrado. Quem está tudo desandando, não foi quebrado. Precisa defumação, oração, para que as coisas venham fluir na sua vida, tá? Pessoal, é o que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!